Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui dando continuidade ao nosso seminário de perseverança, que na realidade é a vida no Espírito. Estamos tratando, a partir do batismo no Espírito Santo, de alguns temas que nos ajudam a viver a perseverança, a vida cristã de maneira perseverante. A partir do batismo no Espírito Santo, nós já vimos os elementos que são essenciais ou fundamentais da vida no Espírito, da vida perseverante. A doutrina dos apóstolos, a vida fraterna, a oração, a Eucaristia, a oração, e depois vimos outros temas que também são importantes. Já vimos a vocação à santidade, vimos o papel do leigo na igreja, então são elementos que vão constituindo aquilo que nós chamamos de vida cristã ou vida perseverante. Hoje eu quero tratar de um tema que é muito caro para todos nós cristãos, sobretudo nós cristãos católicos. Eu quero falar um pouco sobre a devoção de Nossa Senhora, Maria Santíssima, Mãe de Deus, Mãe de Jesus Cristo. Sobre Nossa Senhora nós poderíamos ficar aqui uma vida inteira falando de tantas coisas que podíamos dizer dela e também por sua importância na vida e na piedade cristã. E é exatamente por causa dessa questão da piedade cristã que muitas vezes Nossa Senhora assume um papel que não é dela. E muitas vezes nós acabamos desviando da verdadeira fé exatamente por exagerar de uma maneira quase que romântica e infantil aquilo que é o papel de Nossa Senhora. Não que Nossa Senhora não mereça. Tudo que a gente possa falar de Nossa Senhora sempre será menos do que aquilo que ela merece, por ser ela a Mãe de Deus. A Igreja nos ensina 4 grandes verdades a respeito da Mãe de Deus, a respeito de Nossa Senhora Maria, esposa de José. Primeiro, que ela é Mãe de Deus. E é desse título que derivam todos os demais, e é desse título que deriva toda a importância de Nossa Senhora na vida da Igreja, na vida cristã. Nossa Senhora é de fato Mãe de Deus porque ela é de fato Mãe de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é de verdade Deus, Filho de Deus unigênito, encarnado, que veio para nos salvar, e se encarnou no seio da Virgem Maria. Portanto, ela é verdadeiramente Mãe de Deus. É claro que nós estamos falando aqui da segunda pessoa, nós estamos falando aqui do Verbo que se encarnou, que é Jesus Cristo. Mas como ele é Deus, ela é Mãe de Deus. Esse título lhe foi dado no Concílio de Éfeso, no século V da nossa era, e vem durante toda a história da Igreja alimentando essa piedade mariana, que é um dos elementos importantes de nossa perseverança. Mãe de Deus. Por ela ser Mãe de Deus, a reflexão cristã levou outras coisas a respeito de Nossa Senhora. Por exemplo, um segundo dogma, que ela foi concebida sem pecado. O que isso quer dizer? Que Nossa Senhora nasceu sem o pecado original. Por que ela nasceu sem o pecado original? Bom, isso é um dogma, é uma verdade que nós não conseguimos racionalmente entender totalmente, mas a Igreja indica que Nossa Senhora foi pré-redimida pelos méritos de Jesus Cristo. E é lógico, para ser Mãe de Deus, ela não poderia passar por essa experiência terrível que nós passamos, que é o pecado, que gera em nós essa concupiscência, essa tendência para realizar o mal e não fazer a vontade de Deus. Nossa Senhora é toda santa, e é assim que o anjo esteve com ela, anunciou, cheia de graça, toda santa, como dizem os orientais. Porque Deus a fez assim para que ela fosse esse tabernáculo, fosse essa arca da aliança, que são títulos que a Igreja dá a ela, para receber o Verbo, para que o Verbo viesse nos salvar, como homem, assumindo a nossa humanidade e morrendo na cruz por nós. Ela é toda santa, toda cheia de graça, por isso concebida sem pecado. Um outro dogma que se refere a Nossa Senhora é que ela é sempre virgem. Ela não perdeu essa característica de sua própria vida. Ela gerou como virgem, que isso está escrito inclusive nas Escrituras, é uma das promessas, uma virgem conceberá um filho, e ela concebe do Espírito Santo de maneira virginal a figura de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, e permanece assim pela vida inteira. Isso não significa que há um demérito nas relações matrimoniais, porque é exatamente essa acusação que se faz contra esse dogma. Não. É uma concessão de Deus, é uma escolha de Deus que assim fosse feito. E se Deus pode fazer assim, e é bom que se faça assim,
como diz São Tomás de Aquino, Deus realizou assim. Então Nossa Senhora é virgem, sempre virgem, permaneceu assim. E o quarto dogma que nós conhecemos da vida de Nossa Senhora é que ela foi assunta ao céu, subiu ao céu de corpo e alma, não passou por esse processo de corrupção da carne que todos nós passamos depois de nossa morte. E é também uma coisa lógica, porque se ela não participou do pecado, se ela nunca pecou, se ela foi concebida sem pecado, ela não deveria passar necessariamente por essas consequências do pecado e, sobretudo, pela consequência da morte. Porque concebida sem pecado, porque ser toda santa, toda cheia de graça, Nossa Senhora não participou da corrupção da morte. Dessa forma, ela subiu ao céu de corpo e alma. A gente acha estranho isso, mas na realidade esse era o nosso destino. Era assim que deveria acontecer em Adão e Eva. Adão e Eva também foram criados sem o pecado. Eles foram os primeiros que pecaram e introduziram a morte no mundo. E a vida de Adão e Eva seria exatamente essa vida, uma vida sem pecado, de plena consciência de Deus, de plena adesão ao projeto de Deus em sua obediência mais radical, e dessa forma, ao final de sua vida biológica, estariam junto de Deus de uma maneira misteriosa, que nós não sabemos como, mas estariam junto de Deus de corpo e alma. Nossa Senhora, por isso é chamada de segunda Eva. Ela faz esse trajeto que seria o trajeto de nossos pais, que infelizmente, por sedução do diabo, pecaram e introduziram a morte no mundo. Esses dogmas, essas verdades a respeito de Nossa Senhora, alimentam então toda essa devoção que nós temos a Nossa Senhora. Ela é rainha dos apóstolos, presidiu o dia de Pentecostes, esteve sempre na igreja, esteve sempre com a comunidade primitiva, e inspirou a vida cristã, inspirou a vida celibatária, inspirou a vida monástica, inspirou a vida de santidade que todo cristão deve ter. Ela, de fato, está junto com seu filho, que está à direita do Pai, intercedendo por nós, seus filhos, intercedendo para que nós possamos obedecer o seu filho, como ela fez nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos mandar. Nossa Senhora só aponta o seu filho. Nossa Senhora só nos mostra o seu filho, porque ele é o Salvador. Ele é aquele que morreu na cruz e ressuscitou por nós, mas ele nos foi dado por ela. Ela o carregou em seu ventre durante 9 meses, ela o educou em sua infância, ela o levou ao conhecimento das primeiras verdades da Sagrada Escritura. Ela é a educadora de Jesus Cristo, portanto ela é também nossa educadora. E por ser mãe de nosso filho mais velho, ela se torna nosso irmão mais velho, ela se torna também nossa mãe. E foi assim que Jesus Cristo a apresentou na figura de João, naquele dia no Calvário. Eis aí a tua mãe. Tudo que a gente falar de Nossa Senhora é pouco. Tudo que a gente devotar a Nossa Senhora é pouco. Porque ela entregou totalmente a sua vida e possibilitou para nós a vida do Salvador e a nossa salvação. Nossa Senhora tem diversos títulos. A ladainha de Nossa Senhora é imensa e extensa, e ela explicita a devoção, o amor que todos nós, os cristãos, temos por ela. Muitas vezes a gente vê essas disputas que se dão em torno da figura de Nossa Senhora. Não deveria ser assim. Nossa Senhora é mãe, Nossa Senhora é aquela que nos acolhe, aquela que intercede por nós, os pecadores, que somos seus filhos, aquela que está mais próxima de nós em nossa realidade, porque ela é humana, ela é aquela que nasceu para ser a mãe de Deus e ela é a criatura primeira para nós. Ela está muito próximo de nós, como nossa intercessora, como aquela que nos inspira, como aquela que mostra para nós o caminho do Evangelho, aquela que mostra para nós o caminho da virtude, aquela que indica para nós o caminho da obediência. Uma obediência que é relacional, uma obediência que não deixa de fazer as perguntas necessárias para melhor obedecer e realizar a vontade de Deus. Nós vemos isso na Anunciação. Nossa Senhora interroga o anjo, Nossa Senhora se dispõe diante do mistério, ela não recua, ela assume, apesar dos receios, porque o anjo pede que ela não tenha medo, apesar dos receios todos, ela assume aquela missão extraordinária que Deus lhe apresentava. Nossa Senhora é mãe de Deus. E exatamente porque ela foi uma boa mãe, uma mãe de Deus verdadeira para nós,
ela se torna essa figura importante, essa referência importante em nossa fé. Nossa Senhora, em diversas devoções com diversos títulos, que é a mesma, é para nós um referencial, é uma torre, é uma coluna de certeza, de firmeza e de fé. E nos consola com a sua vida. Nos consola porque a figura de Jesus Cristo é a figura de nosso Salvador, Ele é o nosso Salvador. E Nossa Senhora sempre ali, com poucas palavras, mas apoiando, indicando, estando junto da comunidade cristã e junto do seu filho. Acaba sendo para nós a figura da primeira cristã, a primeira que creu, a primeira que aceitou o projeto de Deus para a salvação dos homens. Por isso, tudo que se fala de Nossa Senhora é pouco. Você tem a sua devoção, a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Guadalupe, e tantos os títulos que são títulos dados pela piedade cristã, aquela que é única, a única Mãe de Deus, Nossa Senhora Theotokos, a mãe que Deus escolheu para o seu filho. Fique conosco durante esse seminário. Seja devoto de Nossa Senhora. Não esqueça de rezar o seu terço ou o seu rosário, que é uma devoção tão bonita de nós os católicos, que repetimos aquela oração que foi criada pela igreja a partir das palavras do anjo, foi se desenvolvendo na igreja durante um belo tempo, acrescentando algumas palavras, algumas jaculatórias, e acabaram se formando essa oração tão bonita que nós repetimos durante o rosário, durante o terço, como uma forma de meditar nos mistérios daquele que veio nos salvar, que é Jesus Cristo. Se você não é devoto ainda de Nossa Senhora, coisa que eu duvido, seja devoto. Preste sua honra e a sua devoção a Nossa Senhora. Se você ainda não reza o seu terço, reze o seu terço. Pelo menos uma vez por semana ou uma vez por dia, porque essa piedade vai edificar a sua vida e vai ajudá-lo na perseverança. Porque Nossa Senhora é aquela que perseverou até o fim, aquela que estava no começo, quando o Verbo se encarnou, quando o Verbo nasceu, estava no fim, estava aos pés da cruz, quando seu Filho entregou sua vida por nós. E eu não duvido que a primeira pessoa a quem Jesus Cristo apareceu depois de ressuscitado foi também a Nossa Senhora, que serena aguardava a ressurreição do seu Filho, porque acreditava na promessa do Pai, que o seu Filho ressuscitaria. Seja devoto de Nossa Senhora. E para terminar essa nossa breve reflexão, pequena diante de toda a maravilha e diante de todo o mistério que é a Nossa Senhora para nós, vamos rezar uma Ave Maria, homenageando, honrando, louvando aquela que é a Mãe de Deus, aquela que nos trouxe o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.